Fala, especialista! Seja muito bem-vindo a essa aula que é aula sobre níveis de consciência, né? A gente fala muito sobre níveis de consciência, não só para clientes, né? Aqui a gente vai ver lá os níveis de consciência do cliente, mas existe também os níveis de consciência da vida, né? Em qual nível de consciência você está, se você está na fase da realização, isso daí acaba sendo também o tipo de nível de consciência. Mas isso aqui, o que eu vou falar agora, é uma outra pegada. É a respeito do nível de consciência do cliente. Eu já falei lá no módulo de negócio sobre o nível de consciência. Agora a gente vai dar uma pegada um pouco mais comercial de como que a gente vai explorar cada nível de consciência, né? Então eu vou para a apresentação ficar mais fácil de mostrar para vocês. Pensa da seguinte maneira, isso aqui não é uma regra, tá? Não é todo lugar que é vista desse jeito. Na maioria dos lugares, aquele último lá, que é o propagador, eles nem falam, tá? Mas vocês vão ver como é importante você entender essa dinâmica. Então não é só o nível de consciência que ele tem, né? Mas tem alguns comportamentos também que cada nível tem que a gente vai explorar um por um aqui para você entender de uma maneira clara. Então ali o primeiro nível é o nível tranquilo. O nível tranquilo, tem muita gente que fala também nível inconsciente, que é aquela pessoa que ela não sabe que ela tem esse problema. Ué, mas como assim que ela não sabe que ela tem esse problema? É uma pessoa que ela está num nível de mentalidade que ela não sabe que tem um determinado problema. E isso aí é muito bom de ser explorado, muito bom. A gente já teve a aula de esteira de produto, e quando a gente entende os níveis de consciência de um cliente, né, a gente vai entender que a gente consegue explorar muito bem isso. Por exemplo, você tem um produto e o cliente ele comprou de você esse produto e ele está usufruindo desse produto. E esse produto ele vai proporcionar uma transformação, que foi aquela transformação lá no início que ele quis ter. Só que no percurso, você vai mostrar para esse cliente que tem coisas que ele está fazendo que está prejudicando ele. Coisas que ele não sabia que prejudicava. E aí você vai gerar uma nova dor. Quanto àquela nova dor, ele estava tranquilo. E aí essa nova dor vai fazer com que ele entre em outro ciclo. Então eu vou explicar ele inteiro, depois a gente vai ver como que funciona isso na prática. Primeiro nível, tranquilo. Aquela pessoa que ela não sabe que ela tem um problema. Está vivendo a vida dela normal. De repente, ela fica incomodada. Então, ela está ali olhando no Instagram e de repente aparece uma oportunidade de ela transformar o conhecimento que ela tem em um produto. E ela fala assim, opa, mas isso é interessante. Isso é interessante. Daí ela começa a ficar incomodada. Daí ela vai fazer o quê? Vai pesquisar. Procura lá no YouTube, procura no Google. Como transformar o meu conhecimento em um produto. Daí vai aparecer um monte de gente falando lá. E aí ela vai ficar com medo, né? Porque vai ter um monte de gente oferecendo um monte de coisa. E ela não vai saber quem que ela vai escolher para ser a pessoa que ela vai investir o dinheiro dela, né? E aí, beleza. Vamos dizer que ela escolheu uma pessoa e comprou. Foi para outra fase, lá para a quarta fase, que é o comprador. Então, depois que ela comprou, e aí o que acontece? As pessoas, os vendedores, eles vão e fazem a entrega. Depois que a entrega é feita, ele vai para a parte de avaliação. Ele vai avaliar esse produto para saber se esse produto foi transformador ou não foi mesmo. Beleza, que é a pesquisa NPS que eu já ensinei para vocês também o que significa. E aí, por último, ela vai se transformar no propagador da marca. Ou positivo ou negativo. Ela fala assim, eu fiz aquele curso, mas não gostei. Ou comprei aquele curso e não fiz. E ela não vai falar que não fez, né? Eu comprei aquele curso, daí ela não fez e não gostou. Mas às vezes a pessoa nem fez o curso. Por isso que às vezes é uma boa estratégia você devolver o dinheiro da pessoa que não vai ter a transformação. Por quê? Porque se você for só pela grana, vai chegar um determinado momento que teu produto vai estar queimado mesmo sendo o melhor produto do mundo. E aí você acaba não gerando o melhor cliente de todos, que é o propagador. Agora eu vou dar um monte de exemplo para a gente entender como que funciona tudo isso na prática, tá? E como que a gente faz isso aqui rodar a nosso favor. Eu vou dar exemplo desse meu produto aqui, que é o especialista digital. Estou transformando uma pessoa num especialista e aí ela tem vários canais. Um dos canais é o quê? Eu olhar o potencial na pessoa, querer ser sócio dessa pessoa e falar assim, não, eu quero ser sócio de você porque eu vejo um grande potencial em você. E você vai fazer os produtos e eu vou te lançar como especialista e aí a gente ganha meio a meio,
e gasta meio a meio também de custo, né? Deve ser, não, gostei, só que eu não sei por onde começar, então faz esse curso. Esse é uma alternativa. Outra alternativa é você estar fazendo esse curso porque eu já rodei com diversos especialistas e o curso já está maduro, e aí eu peguei e abri esse curso para vender para outros especialistas para que eles consigam desenvolver sozinho mesmo e seguir a vida sozinho. Isso, quais são as estratégias que eu vou fazer? Essa pessoa está lá no Instagram, tranquilo, ela não tem problema nenhum. Por quê? Porque ela tem o conhecimento, mas ela não aplica ainda esse conhecimento como um produto. E aí ela viu o meu anúncio. E aí é que entra a questão sobre os canais de captação. A gente tem um módulo específico falando sobre os 19 canais de captação. Você vai ver que existem campanhas diferentes. Você vai lá e vai fazer um conjunto lá, uma campanha de tráfego pago, né? No Face Ads, no Meta Ads. E aí você está fazendo lá a sua campanha e vai ter lá a maneira com que você vai querer fazer essa campanha. É uma campanha de engajamento, é uma campanha de conversão, é uma campanha de tráfego. Onde que eu uso tudo isso? É nesse momento. É nesse momento que você vai usar. Que você vai pegar todo o teu conhecimento que você tem lá de gestão de tráfego e tu vai aplicar com isso aí, com as necessidades específicas do teu cliente. Se você quiser alcançar os clientes tranquilo, o que você vai fazer? Você tem que pegar e criar uma campanha de engajamento para fazer com que eles te conheçam. Então você vai ter que criar um relacionamento com o teu cliente, pelo menos você vai ter que aparecer mais 6 vezes para ele e criar esse relacionamento para quê? Para gerar a dor nele e deixar ele incomodado. Ele ficando incomodado, e aí já é outro tipo de cliente, tu já vai gerar um outro tipo de campanha. Porque é uma pessoa que ela já está pesquisando. Então, ao invés de você criar um relacionamento com ele, fazer ali toda uma comunicação de relacionamento nas redes sociais, você vai fazer uma campanha de quê? Que você vai mostrar que você tem autoridade naquilo. Entendeu a diferença? Aquele cara que está lá no tranquilo, ele não sabe do problema que existe. Você vai ter que criar um relacionamento com ele e mostrar que ele existe um problema. Ali tu pode fazer algumas campanhas de quebra de objeção também, mas o cara que já está pesquisando sobre aquela dor, ele vai querer alguém, o quê? Ele vai querer alguém que tenha autoridade sobre aquilo. E aí, os criativos que tu roda para o pessoal que está tranquilo é diferente do criativo que tu roda para o pessoal que está no pesquisador. Conseguiram entender onde faz toda a diferença da jogada? E aí você vai rodar um criativo falando sobre a sua autoridade naquele assunto. Olha só que parada doida. Depois que você conseguiu convencer essa pessoa, né, convencer os 3 cérebros lá, e daí vai esse módulo de copy que a gente vai falar que é fantástico, como que a gente vai fazer esse convencimento, a pessoa vai comprar de você. Só que você conseguiu entender que a campanha para tranquilo foi um, a campanha para incomodado foi outro e a campanha para o comprador foi outro? E como que você vai trabalhar isso? Você vai trabalhar isso dentro da sua página de captura. Todo o teu tráfego ele vai ter que direcionar para algum lugar. Na sua página de captura, você vai ter que pegar todos os níveis de consciência lá. Vai ter, ou você cria páginas específicas para cada tipo de nível de consciência, se for essa a tua comunicação, ou você faz de uma maneira que a pessoa entre e ela vai amadurecendo conforme vai passando na página de captura. Por isso é copy, né? É linguagem persuasiva. Depois que você conseguiu fazer com que a pessoa passasse por todo esse funil de tráfego, conseguiu entender o conceito de funil, depois a gente vai ter aulas específicas só sobre funil, mas aqui já foi uma boa, já dá para abranger o que é um funil de tráfego, né? Por que ele é um triângulo? Porque a parte maior são muitas pessoas que estão nessa fase tranquilo, menos no incomodado, menos ainda pesquisador e menos pessoas compram de você. Fechou, a pessoa comprou. Cliente, ela vai virar seu cliente depois que ela comprar mais vezes de você. Uma compra só não quer dizer que é um cliente, ela comprou de você. Tá? Deixou de ser lead e comprou de você. Depois que ela comprou 3, 4 vezes, quer dizer que ela já se tornou seu cliente. Então você ter um produto só é ruim, porque você gasta muita energia em um produto só e esse produto uma hora ele vai ficar cansativo para a sua audiência, né? Então você tem que ter uma esteira de produto mesmo, como foi a aula de esteira de produto. Depois que você vai fazer a sua entrega, o que você tem que pensar? Você já convenceu esse cara a comprar de você. Esse cara, de alguma maneira, ele já gosta muito de você. Você tem uma oportunidade única de fazer com que essa pessoa aumente o LTV, que a gente vai ver a próxima aula, né? Que é sobre essas nomenclaturas que eu falo, mas é o tempo de vida que essa pessoa vai estar com você, o tempo, quantas vezes ela vai comprar de você. E isso é muito importante, porque esse relacionamento, depois que a pessoa comprou, que está ali na fase do comprador e avaliador, que ela vai começar a avaliar o seu produto, ela tem que avaliar o seu produto muito bem. Você tem que trabalhar ali o CS e o CX, né, que é a experiência do cliente e o sucesso do cliente, você tem que trabalhar muito bem ali.
para que esse cliente ele tenha muito sucesso com o seu produto, porque isso vai trazer para ele uma sensação de crescimento, de realização, de sucesso tão grande, e isso vai fazer de tudo para ele se tornar aquele cliente que é o que você quer, que é esse cliente aqui, ó, que é o cliente propagador. Esse cara aqui, e aí esse cara ele vai ter alguns níveis também de propagadores. Vai ter aquele cara que ele vai olhar para o seu produto e ele vai virar um defensor seu. Em todo lugar ele vai falar muito bem e ele vai comprar briga por causa de você, de tanto que ele gostou do teu produto. Aí se alguém falar mal de você, ele vai te defender com unhas e dentes. Por quê? Geralmente esse cara comprou não só o teu produto, ele comprou o teu propósito. Ele passou por todas as etapas, ele entendeu qual que é o propósito, você se conectou muito bem com ele, fez a transformação que devia, e esse cara ficou tão feliz, que ele quer falar isso para todo mundo. É o princípio lá do mito da caverna de Platão. Se vocês não conhecem, eu vou falar bem rapidinho, né? As pessoas... foi um mito que Platão criou, que as pessoas estavam olhando dentro de uma caverna, olhando para a parede da caverna, onde a porta da caverna ficaria para trás. Daí passavam os animais lá na porta da caverna e projetava a sombra. E as pessoas falavam, esse é um leão, esse é um cervo, esse é não sei o que, projetando as sombras. Aí teve um rapaz que conseguiu se desvencilhar das correntes e saiu da caverna. No primeiro momento, os olhos dele ficou meio... né? Na hora que ele saiu da caverna, a luz muito forte, ele estava acostumado com a caverna, não conseguia enxergar direito. Mas depois ele começou a enxergar e viu como eram bonitas as cores, viu o que era um animal de verdade. Então ele ficou muito feliz. Daí o que ele fez? Ele sentiu aquela felicidade tão grande que ele vou lá e vou voltar para falar para os meus amigos. Daí ele voltou lá e falou para os amigos dele como é bom o mundo lá fora. Olha só, e esse é o propagador. Aquele cara que ele passou, ele estava num lugar escuro, ele foi para um lugar muito bom, maravilhoso, fantástico, e aí ele voltou lá para poder falar assim, ó, pessoal, é assim, 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 e esse lugar é desse jeito, aquele lugar é... E aí, o mito da caverna, só para dizer que ele é sério mesmo, o que acontece no final? As pessoas que estavam dentro da caverna matam esse cara que estava muito feliz, querendo que eles fossem para fora, né? Mas é assim que acontece, porque as pessoas vão vir com muita indagação e vir querer diminuir a pessoa de alguma maneira. E aí ela vai ter ali o convencimento, se ela estiver na realização, ela sai e vai viver a vida dela fora da caverna. Se ela estiver no afeto, ela vai morrer lá dentro. Mas, voltando aqui para as necessidades, né? Qual que é a energia que você precisa gastar, né? Você precisa entender em qual fase está o seu negócio. Se o seu negócio é um negócio que está começando, você não precisa pensar em lucro logo de cara. Depois, a próxima aula aqui a gente já vai falar sobre os tipos de clientes. Você não pensa em lucro logo de cara. Porque se você pensar em transformar propagadores, por mais que você às vezes vai gastar muita energia, você pega um grupo de pessoas e gasta muita energia para fazer com que o seu produto transforme a vida deles. Aquele grupo de pessoas, ele vai difundir o seu trabalho para muitas outras pessoas. Isso vai fazer com que você fique cada vez mais posicionado no mercado. Entendeu? Olha aqui que fantástico essa parada aqui, pessoal. Pensa da seguinte maneira. Essa parte aqui, ó, do tranquilo, incomodado e pesquisador, ele está muito voltado com estratégias de aquisição. A gente vai ver lá a gente já viu lá os pilares, né? Lembra dos 3 pilares internos e 3 pilares externos? Os 3 pilares internos, projeto, processo e pessoas. 3 pilares externos, aquisição, venda e entrega. Então, o tranquilo, incomodado e pesquisador, você vai estar totalmente envolvido no pilar de aquisição de cliente. As suas estratégias vai estar em cima disso. E aí, ainda dentro da estratégia de aquisição, você vai ter lá aquelas pessoas que vai fazer estratégia para a pessoa que está tranquila, vai fazer um tipo de estratégia para quem está incomodado e um tipo de estratégia para quem já é um pesquisador. Viram que é diferente? A pessoa que é comprador, você vai fazer, é muito mais voltado no pilar de vendas. Todas as estruturas de vendas vai ser voltado para essa pessoa aqui no pilar de comprador. E o último pilar aqui, que é o pilar de entrega, vai ser sobre o propagador e o avaliador. O que eu estou falando para vocês é tão rico, é tão poderoso, porque a maioria das pessoas, elas pensam em quê? Elas pensam só nesse pilar de venda. Só querem vender. O grande problema é que vai vender uma vez só. Se você pensar em vender, você vai ter que pensar em vender, então você faz a sua venda, mas você pensa numa entrega, numa transformação real para essa pessoa,
você já está aumentando demais o canal de captação. Essa pessoa vai comprar mais de você e essa pessoa vai te falar bem de você para todo mundo. Então, você não está só preocupado com a venda, você está fazendo estratégias de entrega também. Durante a sua entrega, você já está fazendo a copy para o próximo produto. Olha que coisa rica. E aqui, no pilar da captação, você sabe também manipular cada tipo de captação. Você vai captar aquele cara que está tranquilo, que ninguém vai atrás desse cara. Toda a sua estratégia de marketing de conteúdo, né, redes sociais, vai ficar aqui. Vai ver aquela pessoa que já está incomodada, ela tem a dor, daí você vai fazer posts com quebras de objeção e aí vai direcionar para aqueles leads que às vezes não estão tão aquecidos, né? Esse aqui são os frios, esse aqui são os que estão mornos, esse aqui são aqueles que estão bem aquecidos, né? Que já conhecem, estão pesquisando o seu produto, pesquisando sobre você, já teve um contato com você na sua rede social. Então, todo o esquema do gestor de tráfego, ele está envolvido nesse funil aqui. Por isso que eu estou falando tanto tempo com ele. Porque a gente vai falar sobre como fazer a parte de gestão de tráfego, só que a gestão, eu não vou falar sobre os níveis de consciência lá. Lá eu vou ensinar como operar a ferramenta Meta Ads e Google Ads. Só que se você não souber disso aqui, você vai olhar aquelas campanhas lá e não vai saber o que falar. Ah, não, vou fazer aqui para gerar tráfego. Vou escolher aqui, não sei, engajamento. Mas você nem sabe para que serve. E aí, quando você sabe o funil, você sabe o que serve. Aquilo foi feito por causa disso aí. E poucas pessoas sabem disso. Então, só entregar esse ouro aqui para vocês, tá? Sobre os pilares. Então, pensa nesses 3 pilares externos. Os 3 pilares externos estão aqui, ó. Isso aqui é o que há de melhor para aumentar seu LTV, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Eu gosto muito de usar essa visão aqui também sobre o nível de consciência, né? Antes do comprador. Você vai ter lá o tranquilo, o incomodado e o pesquisador. Pensa da seguinte maneira, a gente montou o mapa 3D, que é o quê? Dor, dúvida e desejo. Pensa que o nível tranquilo é aquele cara que ele é inconsciente da dor. Ele é inconsciente, ele não sabe que ele tem aquela dor. Aquilo aflige ele de alguma maneira, mas ele nem sabe que aquilo pode ser uma dor. O segundo nível que é incomodado é aquele cara que ele tem a dor, mas ele não está procurando. Ele só está incomodado. Aquilo incomoda ele. Ele sabe o que é o problema, só que ele tá de boa. Pode ser que não seja o momento dele, ele está esperando acontecer alguma coisa para ele poder resolver esse problema que é da vida dele. E o último, que é aquele cara que ele está pedindo ajuda, né? Ele está, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, eu tenho esse problema, eu preciso solucionar esse problema, eu não aguento mais, aquela coisa toda. A maioria das estratégias é voltada para cima desse cara aqui que ele está pedindo ajuda. Quase todo mundo pensa na estratégia desse cara. Poucas pessoas pensam nessas outras 2 estratégias aqui. Em pegar essa pessoa aqui que ela tem essa dor, só que ela está inconsciente sobre esse problema, ou pegar essa pessoa que ela tá consciente do problema, mas ela não está procurando ajuda. E aí a quantidade de pessoas que estão nessa fase aqui, ele é muito maior do que essas pessoas que estão pedindo ajuda. E aí, para essas pessoas aqui, você não precisa fazer tanto esforço, porque se você fizer para essa aqui, consequentemente, essa aqui já vai estar dentro do mesmo funil de marketing, né? O mesmo funil de captação. E esse é um momento estratégico. Você vai ter que colocar aqui uma chamada de ação. Então, estamos no final dessa aula já. Muito importante essa chamada de ação. Preciso que você escreva aqui para você e para mim também, mas é muito mais para você. Quando você estava... Isso aqui é para saber se você tem uma análise crítica, tá? Antes de você receber a abordagem que recebeu sobre o meu produto. Em que nível de consciência você estava? Você consegue fazer essa análise? De entender... Chegar naquele nível de dizer assim, caramba, eu nem estava pensando nisso. Eu nem sabia que eu tinha a possibilidade de criar um produto e monetizar ele. Ou eu já tinha a possibilidade, eu olhava isso no Instagram e olhava isso nas redes sociais e via que eu tinha o potencial de fazer, só que não era alguma coisa que eu queria fazer agora, eu queria fazer mais para frente. Ou então era justamente isso que eu estava procurando, eu estava pesquisando muito sobre isso e quando você falou foi exatamente o que eu precisava, por isso que eu aceitei. Vocês conseguiram entender que para esse produto aqui existem diversos níveis de consciência e vocês que estão fazendo esse curso, vocês com certeza conhecem o pessoal aqui da tribo, da comunidade,
e vocês vão conversar entre vocês. E eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários para que vocês vejam que cada um de vocês estava no nível de consciência diferente quando foram abordados sobre esse produto. E todos se encontraram em um funil aonde foi ressignificado e vocês chegaram no momento que está hoje. E o momento que vocês estão hoje não acabou por aqui. O momento que vocês estão hoje, vocês estão na fase do avaliador, onde vocês compraram o produto e vocês estão avaliando o produto. Tem uma taxa de quantos alunos começam e terminam o curso. A minha intenção é que seja a maior possível, que seja 100%. É difícil ser 100%, né? Mas a taxa média do mercado aí é 6, 7%. Isso mesmo, 7% de todos que compram vão terminar o curso. Então você tem muita gente que compra os cursos e não termina. Só que a minha intenção é diferente. A minha intenção é o quê? É a longo prazo. Então eu quero que os meus alunos tenham uma transformação. Para você chegar a assistir essa aula, quer dizer que você já assistiu um monte de aula. E você está aqui e você está gostando do conteúdo, você está gostando do material, está realmente transformando a sua vida, você está conseguindo ter um produto e já está, às vezes, até monetizando com ele. E isso é muito importante. Por quê? Porque vou fazer você sair dessa fase de avaliador, e aí você vai avaliar o produto, vai avaliar muito bem, por sinal, e depois você vai propagar, porque realmente fez uma transformação na sua vida. Entendeu? Então, chamada para ação, eu quero que você faça uma reflexão, tenha uma análise de quando você estava lá atrás e fala assim, ó, eu estava no nível tranquilo, eu não sabia que tinha esse problema. Você apresentou esse problema para mim, que você criou um problema para mim. E aí, ou então, eu sabia, pô, essa dor eu tinha, eu queria solucionar ela, só não achava quem conseguisse solucionar. Beleza? A próxima aula é uma aula muito importante, a aula que a gente vai falar sobre nomenclaturas. E é interessante a gente padronizar, nivelar, porque daí ficar toda vez tendo que explicar o que é um LTV, o que é um CAC, o que é um ROI, sabe? Cansa. Então você tem que saber as nomenclaturas, porque isso vai fazer toda a diferença no seu negócio. Você vai entender que se você tiver um LTV alto e tudo é a base, é o ROI, é o retorno sobre investimento. Você fez um investimento lá, não sei, o seu primeiro produto é R$70, e você fez um investimento de R$500. E aí você vai dizer se é um bom, se é um ruim investimento, dependendo do ROI. Se o LTV do teu cliente for 5 mil, você fazer R$500 para alcançar esse primeiro cliente, faz todo sentido, porque o seu ROI está muito maior, entendeu? Próxima aula é sobre isso, sobre entender essa nomenclatura, entender como que funciona essa matemática, porque isso vai fazer toda a diferença no jogo, toda a diferença, beleza? Não esquece da chamada de ação aqui embaixo, então escreve aqui como que está o seu nível de consciência e espero você na próxima aula que é sobre nomenclaturas.